Boa tarde. Boa tarde. Estamos novamente aqui mais um Café com Direito, eu e a Carol aqui conversando um pouco com vocês hoje. Vamos falar especificamente de home office e teletrabalho. Então você encaminhe essa live para mais pessoas. Se caso precisar tirar alguma dúvida, nos contacte no direct. Agradecer a Gabi também que nos acompanha sempre aqui. Carol? Hoje a Carol vai falar um pouco sobre essas questões trabalhistas que envolvem esses dois temas. Então, entrando mais sobre o tema, o teletrabalho se tornou muito em alta após a reforma trabalhista em 2017, que passou a ser regulamentado então pela legislação o teletrabalho, mas a gente observa que há uma confusão sobre as pessoas acreditarem que todo trabalho realizado pelo empregado dentro de casa ou fora da localidade da empresa, seja um café ou um coworking, é como se fosse um home office. Só que na verdade não, há diferença sim entre o home office e o teletrabalho. O home office em geral seria aquela situação onde, como aconteceu na pandemia, onde os empregados não puderam participar presencialmente da rotina da empresa, então foi apenas deslocado o local de trabalho para a residência deles, mas lembrando que não é obrigatório ser dentro da residência, mas sim configurado fora da localidade da empresa. Mas o home office, existe então um controle de jornada de trabalho, assim como se estivesse dentro da empresa, o funcionário está em sua casa trabalhando, que é o que difere, é o principal ponto que difere do teletrabalho. Que o teletrabalho, a gente observa que não pode haver o controle de jornada. O empregado então ele é contratado para trabalhar fora da localidade da empresa, não obrigatoriamente em sua casa, pode ser um café ou um coworking, mas ele tem uma liberdade no horário. Então esse controle de jornada não é realizado no teletrabalho e que é algo que a gente vê que frequentemente traz problemas para a empresa, porque muitas empresas acreditam que retirar o funcionário dentro da empresa, não ter aquela questão de ter um espaço físico para comportar todos os empregados, visando também muitas vezes uma redução de custos. Também há essa organização determinando que alguns empregados vão para teletrabalho, mas não observam as determinações legais para que haja essa configuração do teletrabalho. Porque qual que é o benefício de não haver esse controle de jornada? Hora noturna, hora extra, intervalo entre a jornada, não se aplica esse tipo de contrato. Então há sim uma economia de valores a serem pagos pela empresa. Entretanto, o empregador, a empresa, o chefe, ele não vai poder controlar quando o empregado vai estar realizando a atividade. Então, esse controle de jornada das 8 horas às 6 horas da tarde, isso não se aplica ao funcionário que está com o contrato de teletrabalho. E esse contrato de teletrabalho ele pode ser adaptado a algum empregado que estava presencialmente e que a empresa observa que há a possibilidade dele se tornar um teletrabalho. Que tem que ser feito um estudo sim, se é necessário que esse empregado se torne um teletrabalho, se há benefícios para a empresa nesse sentido e verificados esses benefícios, então migrar para o teletrabalho. Só que essa migração tem que ser um acordo bilateral entre as partes. Então, o chefe, a empresa, o empregador, diz que tem esse interesse de transformar em um teletrabalho e também o empregado confirma que ele tem interesse nesse sentido. Então, tem que ter esse acordo das duas partes. O que não se verifica quando o empregador tem interesse que esse empregado retorne para a localidade da empresa, para a sede da empresa. Que então há um aviso de 15 dias e esse empregado tem que retornar e é uma determinação unilateral participando só então da empresa, do chefe do empregador. Então é uma decisão vinculada só a ele. Em contrapartida também, não existe uma determinação na legislação sobre como estruturar para o empregado trabalhar no teletrabalho, porque a gente sabe que o teletrabalho precisa de um computador de qualidade, mesa, talvez um telefone, dependendo do tipo de função do empregado, existem os materiais específicos, mas sim há entendimentos do tribunal onde vinculam a obrigação da empresa em fornecer isso para o empregado. Então o computador e todos esses requisitos que ele necessita para o trabalho, a empresa fornece. Além disso, também fica estipulado, porque haverá um gasto da internet, uma internet de maior qualidade que o empregado necessita, luz, enfim, todos esses materiais. Num aditivo contratual consegue também estabelecer com o empregado, porque a gente sempre fala,
existe uma forma indeterminada do contrato, onde se não há um contrato por escrito, ele vai ser vinculado a uma jornada de 44 horas semanais, que há subordinação, tem todos esses requisitos que não estão vinculados a uma formalidade. Mas se você pega um contrato de trabalho específico, que há esses requisitos próprios, como o teletrabalho, é exigido, então, essa formalização. É necessário um contrato para ser verificado esse contrato de teletrabalho. Então, essa é a importância também de ter um contrato muito específico sobre esse tipo de vínculo de emprego, porque pode se perder, porque você imagina o prejuízo financeiro que uma empresa vai ter de não ter o conhecimento que não pode fazer um controle de jornada de trabalho, posteriormente ingressa uma ação judicial, onde o empregado coloca todas as horas extras. Pega um contrato de trabalho de 1 ano, horas extras realizadas, alega que foi suprimido o intervalo entre a jornada, que trabalhou final de semana, que trabalhou feriado. Como tinha um controle de jornada, a empresa vai ter que pagar, então gera um montante muito maior para a empresa. E outro ponto também que a gente não pode deixar de observar é sobre a obrigação legal que o empregador tem sobre a saúde e segurança do empregado. Então, o que a gente sempre orienta também quando há um contrato de teletrabalho é que, em um primeiro momento, a empresa forneça os equipamentos necessários, porque isso não vai constar ali como se fosse um salário. Então, aquela questão do imposto, recolhimentos legais, não vai ser vinculado como um salário. Então, para a empresa, isso também não há prejuízos financeiros significativos para a empresa. Além disso, também fornecer as instruções para o empregado, porque a gente sabe que vai ser o empregado que vai estar frequentemente em frente ao computador. Então, tem toda aquela questão da saúde, das doenças ocupacionais. Então, tendo uma instrução inicial de como o empregado deve fazer, a instrução de intervalos periódicos que tem que ser feito, alongar, a gente sabe que é necessário para não gerar esse tipo de doença ocupacional. Então, é necessário também dar esse tipo de instrução para o empregado, para que não haja nenhum risco. E o que a gente sempre se preocupa são aquelas questões da saúde do empregado, que vai afetar sim a saúde de uma pessoa, de alguém ali, na rotina dele, influenciar com certeza toda a família. Então, a obrigação social que a empresa tem, né, com seus empregados, mas também analisar em uma futura ação judicial como isso pode refletir financeiramente na empresa, porque a gente sempre reitera uma ação judicial onde não são verificadas a legislação, onde não é verificado o contrato, pode trazer sim muitos prejuízos para a empresa, porque o montante, o valor dessas ações são elevadíssimos. Acho que algo importante é que cada vez mais, né, se requer a produtividade, né? E tanto home office, acho que mais o home office foi instituído ali na pandemia, né? O teletrabalho foi nomeado ali na pandemia, então foi um momento ali que todo mundo teve que realmente ir para suas casas, e para que não houvesse maiores quebras, né, dos empresários, foi instituído isso, e acabou a legislação regulando e normatizando essas questões. Porém, como a Carol disse, agora, né, a gente tem que, acho que o empregador tem que equalizar muito bem na hora de determinar isso, né? Porque realmente a legislação cresceu, existe jurisprudência sobre isso, e se requer aí uma posição de decisão, se deixar que vale, qual é o maior benefício, né? Exato. Deixo na empresa ou fico em teletrabalho? Exatamente, porque a gente vê que existe muito conteúdo na internet, existe muito comentário e promessas de algo muito benéfico para a empresa, mas dependendo a situação da empresa, dependendo do tipo de serviço que a empresa presta, dependendo do que o funcionário vai executar, nem sempre efetivamente é benéfico esse teletrabalho. Então, justamente tem essa questão de produtividade, mas depende o que a empresa está lhe oferecendo, depende, porque dentro de uma empresa existem vários setores, existem várias ocupações para cada funcionário, então dependendo para algum seja benéfico, mas para outro não. Da mesma forma que talvez traga mais prejuízos para a empresa ter um empregado de teletrabalho do que não. Então tem que ser muito bem analisado, tem que ser estudado o caso e ver se aquilo ali, para a empresa, para a realidade da empresa e para aquela situação e execução de trabalho que o empregado vai realizar, realmente é benéfico. É isso aí, então analisar cada caso para tomar a decisão mais assertiva e não achando que, né, é mais barato talvez, né, e esse mais barato às vezes pode sair mais caro. Sim. Então, tem mais alguma coisa? Nesse momento de teletrabalho e home office é um tema novo que a gente trouxe, né? Então é sempre bom a gente trazer esses apontamentos e também caso haja alguma dúvida,
conosco também. Seria ótimo se vocês pudessem, né, passar em temas de dúvidas que vocês têm, para que a gente possa estar entregando de acordo com a sua necessidade. Muito obrigada, Carol. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Quinta-feira que vem, novamente, estaremos aqui com mais um Café com Direito. E tenham um excelente feriado, fim de semana. Obrigada.